Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou Helena Esteves, eu sou gerente de Advocacy da Oncoguia. E, bem, acho que aqui foi uma super aula hoje mesmo, né, para a gente ver tudo que está vindo de novo, né, o quanto tem, sim, de fato, tecnologia disponível para a gente diagnosticar mais rápido, né, o acesso a gente conseguir que esse diagnóstico seja cada vez mais cedo para o paciente, que a gente consiga tratar esse paciente, entender melhor ali do tumor, da pessoa, fazer esse tratamento de forma personalizada, fazer também com que... Aqui agora funcionando? Pronto, obrigada. E entendendo já, né, e a gente já tem evidência mostrando quanto o cuidado paliativo, quanto todas essas formas de cuidado complementares têm que estar disponíveis desde o início, como isso tem um impacto, sim, né, ao longo dessa jornada, com equipe multidisciplinar disponível, enfim, né, acho que a gente já conseguiu entender e já tem, de fato, evidência mostrando a importância de tudo isso. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui estão muito incomodados, e, né, isso apareceu aqui já nos comentários da nossa manhã, de quanto isso ainda está distante, né? Na verdade, as pessoas ainda não estão conseguindo acesso a boa parte, né, do que a gente conversou aqui. Isso ainda está muito longe da realidade de várias pessoas, principalmente quando a gente fala de sistema público, né? Principalmente quando a gente fala de pacientes no SUS. Então, agora a gente passa para uma fala que... para fechar essa nossa manhã, exatamente trazendo esse panorama do câncer e como que esses desafios estão sendo colocados, olhando, né, e trazendo essa perspectiva do paciente. E aí, por isso, eu vou chamar aqui de volta para o palco com a gente a nossa presidente, Luciana Holtz, para fazer essa apresentação da visão do Oncoguia sobre tudo isso. Falei para vocês que eu voltava, tá? Agora para uma conversa muito séria, tá? Então, vou até sentar aqui. Deixa eu ver aonde que eu não atrapalho. A gente achou importante, né? Acho que trazer essa... Tá dando para me ouvir bem? Até quem está aí no fundão? Tá bom. E aí, né, gente, assim, vamos olhar de forma bem, né, cuidadosa, etapa por etapa, do que é que a gente está falando, tá? A gente vai agora entrar numa conversa mesmo de olhar para desafios, de entender o tamanho do problema, que super se conecta com tudo que a gente vai falar à tarde, tá? Então, como eu já falei de manhã para vocês, sim, né, hoje o câncer é um problema, uma prioridade global. Tá? E esses números que eu trago aqui para vocês não são meus, tá? São números da OMS, que eu vi na apresentação tanto do Congresso Europeu de Oncologia, quanto no Congresso Mundial de Câncer, que acabaram de acontecer no mês de setembro e outubro. Tá? Então, a gente está falando de 20 milhões de casos novos por ano de câncer, a gente está falando de 9 milhões de mortes. A gente está falando de mais de 40% de aumento de mortes na última década e mais de 70% das mortes elas vão acontecer nos países onde, por exemplo, como o Brasil, né? Nos países de baixa e média renda. E a OMS também fala, né, então, além de um impacto do câncer na nossa saúde, ele também fala do impacto do câncer na nossa sociedade. Eu confesso para vocês que a hora que eu vi esses números eu fiquei muito mexida, porque a gente também não consegue documentar estes nossos números no Brasil, né? Então, mais de 30% dos pacientes familiares ficam desempregados depois do câncer, né? Olha que importante que é esse número, né? Tenho certeza que vocês concordam comigo. Mais de 70% das pessoas têm impacto na sua área financeira da sua vida. E, gente, né, a gente também fala bem pouco disso, né? 1 milhão de órfãos do câncer por ano. Né? Olha que importante esses números. E no Brasil, o que a gente sabe? Né, o que de fato a gente prioriza? Que números a gente tem? Eu trouxe alguns para vocês. Né? Então, mais de 700 mil novos casos de câncer por ano, né? Isso a gente já tem aí como um dado oficial do INCA. A gente fala de uma mortalidade anual de 225 mil pessoas. E a gente também já sabe, tá? Então, em muito pouco tempo, e hoje já é uma realidade em algumas cidades, já é o tipo de doença que mais mata em muitas cidades do Brasil, tá? Então, não tem saída, né? A gente tem sim que tratar isso de forma muito mais prioritária. Quando a gente fala da famosa lei dos 60 dias, acho que todo mundo sabe aqui que lei é essa, né? Preciso contar o que lei é essa? Levanta a mão, todo mundo sabe que é a lei dos 60 dias?
Tem gente que não sabe. Então, ó, temos uma lei no SUS que fala que, diante do diagnóstico, tá? Aquele papelzinho lá do anátomo da biópsia, resultado da biópsia, o paciente deveria ser tratado no SUS em até 60 dias. Então, aqui esse número que eu trago é, afinal, essa lei está sendo cumprida ou não, tá? Não está sendo cumprida. A gente tem muitos desafios para cumprir e a gente sabe que 2 em cada 5 pacientes iniciam o tratamento com mais de 60 dias. A gente sabe de mais de 56% precisam sair dos seus municípios para realizar o tratamento. Isso eu sei que é muito realidade aqui, né? Porque mais de 70% dos pacientes se tratam em Natal, então a gente já viu essa informação, e a gente tem esse dado que é muito difícil, que é de 60% dos pacientes iniciam seu tratamento no estágio avançado. Tá? E aí, né, se eu falar de pulmão, por exemplo, que o doutor Fernando falou tanto, é 90%. É muito mais alto, né? Para mama, em torno de 47%. Conclusão mais simples e rápida: não conseguimos fazer diagnóstico precoce no Brasil, né? Esse é um caso que eu trago para vocês, né? Então, em agosto de 2023, um paciente iniciou um processo de investigação sobre suspeita de câncer. Ele fez uma biópsia em dezembro. Vamos prestar atenção nos tempos aqui, né? Em dezembro, fechou um diagnóstico de câncer de faringe. Ele seguiu com piora clínica, com várias internações. Em fevereiro de 24, ele teve uma hemorragia, foi encaminhado ao UTI. Durante a internação, foi descoberta uma meta pulmonar. Final de março, o familiar ligou para a Oncoguia, ligou para a gente. Né? Só nesse momento que ele encontrou o nosso trabalho e o familiar ligou para a gente. A gente, né, ajudou ele, porque ele até esse momento ele não tinha nem sido atendido pelo oncologista. Tá? Em abril, o familiar entrou em contato de novo para contar para a gente que a pessoa faleceu. Né? Então, e ele não, então, acho que toda essa história assim, não tinha nem chegado no oncologista. Tá? A gente tem visto cada vez mais situações assim de pessoas que conseguem chegar no Oncoguia sem esse primeiro acesso, com muita dificuldade, de falecendo, inclusive, sem conseguir chegar na oncologia. Tá? Bom, né, acho que dá para a gente falar que o câncer está, sim, na fila de espera no Brasil. Né? A gente não vê o câncer sendo tratado como uma prioridade nacional. E eu vou falar um pouquinho com vocês de motivos que a gente sabe, amplamente conhecidos, que a gente precisa olhar com mais atenção e tentar mudar. Tá? Então, não dá para a gente... O doutor Nivaldo falou disso, e eu reforço aqui, sim, o estigma ainda é um problema. Né? O estigma é um problema. Ainda tem pessoas que fogem da mamografia, ainda tem pessoas, né, que falam, eu prefiro, né, não descobrir do que descobrir, e, além de todos os desafios, muitas vezes, do marido que foge, que não acompanha o marido, a família, a esposa, né? Pessoas que se afastam dos pacientes que estão enfrentando a doença. Então, sim, o estigma é um problema. Quando a gente olha para os nossos programas de rastreamento, também o doutor Nivaldo falou de manhã, falou antes daqui com vocês, temos problemas na adesão à vacina, na adesão ao Papa Nicolau, na adesão à mamografia. Né? Há 10 anos que a gente não bate a nossa meta, que deveria ser de 70%, na idade oficialmente recomendada, que é de 50 a 69. Tem muito para melhorar. Né? Temos, sim, que falar de mudar para 40, temos que ampliar para 40, mas a gente não está conseguindo fazer que a mulher de 50 a 69 faça. Né? A gente tem, obviamente, enormes desigualdades sociais que também dificultam, né, todo esse acesso e que garantam que as pessoas, sim, né, mais pobres, periféricas, pretas, tenham, de fato, acesso ao cuidado efetivo, integral, igual para todo mundo. Né? E a gente tem falado muito, né, gente, assim, na relevância da atenção primária. Do quanto, sim, né, hoje a gente valoriza essas equipes de saúde e que talvez precisasse existir um esforço maior para garantir que essa ponta, que não é a ponta, é a base, né, para garantir que essa base que está constantemente em contato com a população esteja mais capacitada e mais rápida para pensar que pode ser câncer mais rápido. A gente já tem alguns
cases, né, alguns pilotos que falam disso. Em São Paulo, por exemplo, existe o famoso protocolo de alta suspeição. Está escrito nesse protocolo o que deve ser feito. Né? Eu tenho falado muito, né, assim, não dá mais para uma mamografia BIRADS 4 e 5, por exemplo, ficar na mesma lista de outros BIRADS. Essa mulher tem que ser catapultada da fila, né, e tem que ser priorizada. Isso está escrito no protocolo de alta suspensão, por exemplo. Né? Tem outras prioridades também que instrumentalizam essa equipe que está na atenção primária a agir com informação. Né? Muitas vezes não basta só informação, ela tem que estar capacitada para conseguir agilizar esse próximo passo. Aqui eu trago para vocês, então, né? Então, já falei do estigma. Infelizmente, quando a gente fala, né, ainda a maioria das pessoas, talvez não aqui dentro dessa sala, né? Se eu perguntar, pensa rapidinho para mim, o que vem a primeira palavra que vem à cabeça se escutar câncer? Né? Acho que aqui dentro da sala não deve ser essa nuvem de palavras, espero eu. Mas ali fora vai ser. Né? A maioria das pessoas ainda pensa que câncer é igual à morte. Então, isso tem que estar na lista das prioridades de vocês no dia a dia, para a gente começar a levar para as pessoas essa quantidade de boas notícias que a gente acabou de ouvir aqui. Né? Esse primeiro painel, para mim, né, eu vou mudar o nome, né? Vou chamar As Boas Notícias que a gente tem no mundo do câncer. Né? E são essas boas notícias que têm que chegar na população. Tá? Aqui já falei para vocês, é o gráfico do programa de rastreamento, e aqui eu trago, né, há um ano e pouquinho atrás, a gente fez uma pesquisa com o Instituto Data Favela para ouvir, né, o que as pessoas que vivem nas favelas sabem, pensam e enfrentam de desafios relacionados ao câncer. Né? Então, a pesquisa é gigante. Quem tiver interesse está dentro do nosso portal, tem muita informação. Mas eu trago 3 dados aqui para vocês. Né? Então, 82% traz para a gente, né, que demora mais de 1 hora para chegar numa UBS. 73% concorda que tenta cuidar da saúde, mas não tem médico na UBS para cuidar da saúde. E 69%, né, trazem de verdade que as principais questões são dificuldade de acesso ao cuidado mesmo. Então, dificuldade de conseguir fazer o exame, dificuldade de passar em consulta, sim, como uma importante barreira para cuidar melhor da própria saúde. Bom, a gente também falou aqui, né, da regulação da saúde. Então, se a gente for traduzir regulação, eu estou falando de fila, né? Estou falando desse passo a passo, que se eu tenho um exame alterado, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Então, essa regulação hoje ela está muito ineficiente. Né? O paciente nunca sabe qual é o próximo passo e muitas vezes não tem para onde ligar. Então, eu estou lá em casa com o meu exame, estou agoniada, porque o meu exame precisa ser visto por alguém, mas eu não sei para quem eu ligo, né? Eu não sei para onde eu peço ajuda, para agilizar de alguma forma isso. Então, a gente fala muito de uma regulação que não é transparente, que não é navegada, né? Não é acaba não sendo eficiente. Tem, obviamente, isso tudo chega num desafio para conseguir fazer a biópsia. Então, a biópsia a gente tem demora, muitas vezes a gente fala até de biópsia de qualidade, e a gente sabe que tem uma necessidade urgente aí de mais patologistas. Diante do câncer, também tem um desafio de conseguir fazer a cirurgia e acesso à radioterapia rápido, né? Tem demora e temos desafios importantes aí relacionados a esse tópico. E a gente já falou um pouco aqui, gente, da relevância da questão do acesso a tratamento mais efetivo. Isso eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Né? Então, existe hoje a Conitec, né, que é um órgão que é responsável pela incorporação de novos tratamentos no SUS. Então, toda vez que eu estou tentando propor para o SUS que um novo tratamento seja inserido, né, nas famosas listas e nos famosos protocolos, essa decisão precisa passar por uma avaliação da Conitec. Tá? E eu vou contar um pouco para vocês o que está acontecendo. E, além disso, existem dentro do próprio SUS diferenças no tipo de tratamento oferecido. Tá? Então, do que eu estou falando aqui? Né? Então, hoje, o atual modelo de atenção oncológica, né, no modelo de financiamento, a forma como a oncologia hoje ela está estruturada e ela é financiada, ela gera, inclusive, mais desigualdade no acesso ao tratamento. Tá? Então, na oncologia, cada hospital tem a sua autonomia para fazer o seu próprio protocolo.
né? Então, a gente percebeu essa questão, né, das diferenças nos tratamentos, e há 5, 6 anos atrás, a gente resolveu estudar isso. Tá? Então, a gente perguntou para muitos hospitais no Brasil. Eu estou contando para vocês de uma forma super simples, mas isso que eu estou contando para vocês está publicado, inclusive, como artigo científico, né, num jornal de relevância aqui do Brasil. Quem também quiser ter acesso a esse estudo, a gente também está no nosso portal. A gente perguntou para os hospitais e a grande conclusão foi que, sim, né, na prática existe uma enorme falta de equidade no acesso aos tratamentos, porque por conta dessa autonomia que os hospitais têm. Tá? Esse nosso estudo chama Meu SUS é diferente do seu SUS. Então, o ponto bem importante aqui. Falando da Conitec, o que é importante vocês saberem? Né? Então, tem um tratamento novo. Esse tratamento novo ele é feito, precisa fazer um dossiê sobre esse tratamento. Esse dossiê é enviado para a Conitec, tá? A Conitec tem prazos para avaliar todo o tempo da Conitec. E o que está acontecendo hoje? A partir da incorporação da Conitec, o Ministério da Saúde tem tempo de incorporação, e aí, depois disso, os hospitais deveriam ter acesso a esses tratamentos para poder disponibilizar para os seus pacientes. O que está acontecendo hoje na prática? A Conitec, às vezes, fala sim, na grande maioria das vezes fala não, tá? Mas, para os tratamentos que a Conitec fala sim, a gente ainda não está conseguindo ter o devido acesso aos pacientes. Né? Então, o que deveria acontecer? Ou o governo compra por compra centralizada, ou ele faz a tal da atualização da APAC. Né? Então, tudo isso é detalhe, mas são pontos importantes para vocês começarem a se familiarizar, porque a gente vai falar provavelmente um pouco disso à tarde, tá bom? O que a gente sabe hoje, os dois modelos podem acontecer, inclusive eles podem se complementar, mas a compra centralizada hoje é o que tem garantido mais acesso. Né? Que é quando o governo compra, manda para os hospitais e os hospitais distribuem para os pacientes. Aqui, gente, vou trazer um exemplo para vocês. Né? Então, esse medicamento que chama trastuzumab emtansina, eu tenho vários outros na lista, ele foi incorporado pela Conitec em julho de 22. Tá? A Conitec falou, sim, esse medicamento ele é custo-efetivo e ele deveria estar disponível para os pacientes do SUS. Olha o tempo que já passou. Né? A gente está completando aí, acho que não é, não, falei errado, né? É muito mais aqui, na verdade aqui. Julho de 22 começou o processo de incorporação, setembro de 22 teve a consulta pública, em março de 23 era quando ele deveria começar já estar tendo acesso dos pacientes, tá? E aí sim, novembro de 23, 250 dias que até hoje nada aconteceu. Tá? Vocês devem ter acompanhado aí, em outubro a gente fez muito barulho, todas as ONGs fizeram muito barulho, por conta da publicação do famoso PCDT da mama. Então, quando a gente fala em PCDT, é porque a gente acredita demais que, se a gente tem um protocolo de diretrizes, que o que está escrito no protocolo, aí sim os hospitais são obrigados a disponibilizar. Mas tudo que está no protocolo precisa ter financiamento. Tá? Então, tudo isso aqui, eu não sei o quanto é novo para vocês, mas com certeza são assuntos que a gente vai falar à tarde. E aí, gente, não estou falando só de um medicamento, tem essa lista grandona aqui, né, de medicamentos que, por exemplo, olha esse erlotinib, o gefitinib, que o doutor Fernando nem fala mais. Assim, hoje a gente já deveria estar falando de outros tratamentos, mas são 9 anos que a Conitec disse sim, e a gente não tem nem atualização de APAC, nem modelo de compra centralizada. A gente tem um outro modelo aqui, outro case, que é o do pembrolizumab e o nivolumab, que o doutor falou tanto sobre, né, das imunoterapias, que a gente teve o sim da Conitec para melanoma, e a gente já tem 3 anos que foi criado o modelo de APAC, e mesmo com a criação do modelo da APAC, a gente não consegue garantir o acesso, porque o valor que foi definido ainda não é o valor necessário para que exista, de fato, essa real cobertura e esse real acesso. Tá? Assuntos super importantes aqui, que valem muito a pena vocês saberem que acontecem. Tá? Bom, seguindo, né, a gente também hoje, obviamente, que a gente tem que falar de judicialização,
né, que judicialização é efeito de um enorme problema cuja causa a gente tem que mergulhar e tem total relação com tudo isso que a gente está falando aqui. Obviamente, a gente precisa falar de melhorar o financiamento da oncologia, como é que a gente, de fato, torna a oncologia um tema prioritário dentro do orçamento da saúde. Um outro assunto aqui que a gente fala muito dentro da Oncoguia é que a gente precisa melhorar os nossos dados, né? Então, mereceria aqui só um fórum para a gente discutir, né? Os nossos registros hospitalares de câncer, os registros de base populacional, né? Então, o nosso dado hoje ele tem problemas de qualidade, tá? O que preocupa muito, né? Porque, afinal de contas, as políticas públicas elas precisam ser criadas quando a gente se baseando em evidência. Então, se o nosso dado base tem problemas, será que a gente está tomando decisão adequadamente? E, né, acho que não é à toa que a gente colocou cuidados paliativos aqui, o paciente não está sendo bem cuidado. O paciente ainda, a gente ouve muito, né, paciente sentindo dor, muitas dificuldades de acesso à equipe multi. Apesar de estar na lei, né, na lei que criou o CACOM, que o paciente deveria ter acesso à psico, à Nutri, a um suporte aí, até mesmo de serviço social, na prática a gente sabe que os desafios são gigantescos para que isso de fato aconteça. E coloquei uma brincadeira aqui, né, Thaís? Cadê o paliativista? Né, para, de fato, estar disponível e acessível para todo paciente que precisa. Bom, aqui vocês respondem para mim, né? Assim, será que a gente consegue falar, né, de avanços, né, diante de tantos desafios? Mas eu vou ser esperançosa aqui e vou falar que sim, a gente acredita sim que temos conquistas importantes, recentes, que aí cabe a todos nós aqui, como eu já falei, está aqui, né, no peito de cada um de vocês, literalmente, o câncer é um problema de todos nós, então precisa sim do nosso envolvimento para que isso saia do papel. Então, temos a nova lei do câncer, né, que é a 14.758, de 23, que está quase fazendo um ano da publicação dela, e a gente ainda não tem, né, um ano agora, a gente ainda não tem as portarias publicadas, tá? Trazendo notícia fresquinha para vocês. Teve reunião do Consinca na semana passada. As portarias ainda realmente não foram publicadas. O próprio doutor Barreto, que a gente pediu muito para ele estar aqui com a gente, mas ele não tinha agenda para estar aqui. Ele traz realmente um desafio aí relacionado à portaria que fala do financiamento mesmo da oncologia. Então, temos desafios importantes aí acontecendo. Tem um projeto, né, um programa que nós vamos falar mais à tarde, que é o PIMAE. Tá? Esse é um programa que vale todo mundo ficar por dentro também. É um programa novo, lançado pelo Ministério da Saúde, que é o programa Mais Acesso Especialista, que cria pacotes para a gente garantir que o paciente seja... que, na verdade, ainda não é o paciente, né? Que as pessoas tenham acesso aos especialistas mais rapidinho. Tá? Então, as OCIs que foram criadas, né, a pessoa precisa conseguir fazer a consulta, o exame e até a biópsia em até 30 dias. Mas a gente vai saber mais detalhes à tarde. E, na semana passada, teve uma publicação importante aí da videolaparoscopia, tá? Que é uma cirurgia aí que a Sociedade Brasileira de Cirurgia estava batalhando há muito tempo e que saiu. Tá? Então, temos coisas aqui importantes para contar. Mas, né, gente, a gente precisa, não dá para esquecer que, apesar dos avanços, os pacientes seguem esperando, e para o paciente essa espera é perda de chance, né? É perda de oportunidade, de cura, de tempo, de qualidade de vida, e acho que é isso que a gente não pode deixar acontecer. Diante de uma suspeita, precisa investigar. Diante do câncer, a gente precisa garantir acesso a tratamento que controle e que conforte. É disso que a gente está falando o tempo inteiro. E diante do câncer, né, se a gente for brigar aqui e garantir que o que importa para o paciente seja de fato garantido, eu tenho que falar em acesso a tratamento efetivo, né? E aí sim nós temos que chegar num consenso do que de fato é tratamento efetivo, e acesso a cuidado integral e personalizado com equipe multi. E indo ainda, né, para o básico do básico, mas que não pode ser esquecido, é olho no olho e presença. Né?
O paciente precisa de olho no olho e presença. Bom, agora eu vou meus 5 minutinhos finais aqui para falar do Oncoguia para vocês, tá? Então, para quem não conhece, com muito orgulho, eu quero apresentar a ONG Oncoguia para vocês, que tem, né, esse compromisso de informar, de apoiar, de acolher, de orientar, de dar voz e de influenciar para mudar, tá? Um resuminho aqui do que o Onco faz, né? Diante do câncer, a gente acredita muito, né, em formação, em apoio, pensando em todos os desafios da jornada. A gente trabalha muito para orientar e para engajar e para mobilizar, né, colocar todo mundo sempre junto, olhando com mais atenção, de forma prioritária para o que o paciente precisa. E quando a gente olha para os desafios mesmo das políticas públicas não efetivas, a gente trabalha com as nossas ações estratégicas de advocacy. Para paciente, né, para qualquer Dona Maria que estiver diante de um câncer, tem tudo isso. Né? Então, precisa conhecer o nosso portal, que no final do ano passado a gente mudou ele inteirinho, né? Então, redesenhou, aprendeu, colocou no papel, realmente tirou do papel tudo que a gente aprendeu nesses 15 anos de Oncoguia. Então, tem muita informação lá para que apoiar vocês, apoiar os pacientes nesse momento da jornada da doença. Pode falar com o Oncoguia. Então, nós temos o nosso 0800, que é nacional, gratuito, que pode ser ligado, pode ligar para a gente de qualquer lugar, inclusive de celular, a gente tem uma equipe de atendentes especialistas para orientar, para quem precisar desabafar, para quem estiver enfrentando um problema, uma dúvida, tá? Então, está super à disposição, o número está espalhado aí para vocês, no material que também a gente entregou hoje. Quero convidar vocês a começarem a seguir a gente pelas nossas redes sociais, né? Estamos presentes em todas as redes sociais, inclusive com a nossa TV, dentro do YouTube, com muito conteúdo informativo também, né? Para garantir com que vocês conheçam e tenham bastante acesso à informação de qualidade. Quem estiver precisando de apoio emocional, o que a gente oferece são as nossas rodas de conversa, que acontecem toda quinta-feira, online. Então, dá para participar do celular, do cantinho da sua casa, quietinha, sempre coordenada pela nossa equipe do nosso Comitê de Saúde Emocional. A gente está fazendo navegação leiga de pacientes do SUS em 2 hospitais públicos em São Paulo, que também tem sido um mix, né, de desafios e, ao mesmo tempo, de muitos aprendizados. Uma hora a gente também conversa mais com vocês sobre isso, mas, sem dúvida nenhuma, a estratégia da navegação tem que chegar e tem que chegar para ficar, porque o paciente poder ter esse ponto de contato que pega na mão de forma estratégica e agiliza esse cuidado, faz muita diferença. No nosso caso é navegação leiga, mas existe muita navegação técnica também hoje, se espalhando aí pelo Brasil, e que vem de forma prioritária, escrita na nova lei do câncer. Tá? A gente vai ter, sim, que olhar com muita atenção para a navegação. E a gente está o tempo inteiro garantindo essa conexão, né? Essa potência que é a conexão paciente com paciente, que eu sei que vocês fazem isso, e muito no dia a dia de vocês, né? Todos esses grupos de apoio que estão aqui hoje, o quanto a gente acredita na relevância que é um paciente poder se apoiar no outro e seguir juntos, passando por essa jornada tão desafiadora do câncer. Então, para mim, né, falar do Oncoguia é lembrar do quanto a gente cuida do indivíduo e, ao mesmo tempo, são todas as histórias que a gente escuta de cada Dona Maria que nos procura, que retroalimenta e fortalece a forma como a gente trabalha, né? Então, sempre fortalecendo, encorajando e guiando. E quando a gente pega e aprende, né, com as histórias que nos procuram, é o que nos ajuda a trabalhar de forma muito propositiva as nossas ações de advocacy. Né? Então, a gente ouve o problema, a gente vai tentar entender melhor o que está acontecendo, conseguem juntar, né, perceber de que forma aquele problema é um problema sistêmico, aí vai a equipe da Helena lá entender, estudar, mergulhar, a gente vem aqui para os fóruns também ouvir a realidade de vocês, para que a gente consiga sempre, envolvendo o usuário na resolução do problema, a gente vai em busca de políticas públicas muito mais embasados e muito mais fortalecidos com o que, de fato, o paciente precisa, né? De forma muito responsável, podendo dizer que a gente atua como a ONG que representa o paciente com câncer, né? Como a ONG que atua como a voz do paciente com câncer.
E é por isso que a gente está aqui, gente, né, com vocês, porque a gente acredita demais que num cenário tão desafiador como esse que eu acabei de falar para vocês, a palavrinha-chave é colaboração, tá? E, né, se a gente fala tanto do paciente no centro, né, olha a quantidade de gente, né, que tem que estar ao redor. Eu sempre fico com medo porque eu esqueço alguém nessa minha lista aqui. Então, se eu esqueci, perdão, está todo mundo incluído. Mas, mais do que o paciente no centro, eu prefiro que a gente coloque que o que importa para o paciente estar no centro, porque o paciente também tem que estar junto, né, sentado do lado de fora, tomando decisão, opinando, para que o que de fato importa para ele seja ouvido. Era isso, ó, né? Então, é por meio da colaboração, né, juntos, para que a gente não deixe que nenhum paciente se sinta sozinho, né, para que nenhum paciente seja deixado para trás, tá? Então, espero que a gente siga juntos nesse desafio para que o câncer seja de fato prioridade do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada.